Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Abertura de micro e pequenas empresas bate recorde no primeiro trimestre. 13º e restituição aquecem compras no supermercado. E Sebrae lança a plataforma para ajudar no desenvolvimento dos municípios. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A abertura de micro e pequenas empresas bateu recorde no primeiro trimestre de 2023. No início desse ano, foram criados 214.400 empreendimentos desses portes, número 9,2% superior ao resultado ao ano passado e 60,8% maior que em 2019. Além disso, as MPS, que faturam entre 81 mil e 4,8 milhões por ano, aumentaram a participação na quantidade total de pequenos negócios, que englobam, além dessas faixas, os microempreendedores individuais. No recorte por setor, os serviços tiveram o maior número, com 57,7% das empresas abertas, seguidos pelo comércio e indústria. Por local, o estado de São Paulo saiu na frente, com 28,7% dos empreendimentos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. A venda de produtos nos supermercados cresceu entre janeiro e abril. E a tendência é de uma nova alta com a chegada do 13º dos aposentados e da restituição do imposto de renda. Os preços do óleo de cozinha e da carne baixaram um pouco, mas os ovos e o leite ficaram mais caros. Para abastecer a despensa no meio desse sobe e desce, a Valdereza traz a filha e os netos para as compras. É a família toda pesquisando. Para manter uma família hoje em dia, se todos da casa não trabalhar, não tem como. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados apontou que o consumo dos lares brasileiros cresceu mais de 2% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Esse incremento está ligado principalmente a produtos básicos, como alimentos, materiais de higiene e de limpeza. O cálculo da Abras considera o consumo em mercados de todos os tamanhos, já descontada a inflação. Além da ampliação de programas sociais, o crescimento da massa salarial ajudou. Tem mais gente empregada esse ano do que o ano anterior. E o próprio consumidor, com essa previsibilidade, ele consegue se planejar melhor os seus gastos. Os supermercados apostam na antecipação do 13º do INSS e nas restituições do imposto de renda para aquecer as vendas nos próximos meses. A expectativa é que o consumo feche o ano com um crescimento acima dos 2,5%. Para garantir o que precisam em casa, a Aline e o Bonifácio vão de mercado em busca das ofertas. A gente vai olhando as promoções e vai passando de um em um. E um lembrete, nesta quarta-feira encerra o prazo para a declaração do imposto de renda. Para manter as obrigações em dia, acesse o site da Receita Federal, que aparece aqui na tela. O primeiro passo para o crescimento de um município é a informação. Para isso, é preciso conhecer as potencialidades locais, os dados demográficos e estratégicos. É com esse objetivo que o Sebrae Paraíba lançou o Cidados, uma plataforma digital que ajuda gestores, empreendedores a identificar oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. E para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo com a Ivani Costa, gerente de gestão estratégica e inteligência de dados do Sebrae Paraíba. Ivani, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Prazer imenso estar com vocês. O prazer é nosso em te receber aqui, Ivani. Ivani, fala pra gente como é que foi feita essa plataforma, essa ferramenta digital. Como é que ela foi criada? Então, Bruno, a ideia da gente foi que a gente democratizasse a informação para quem realmente precisa. A ideia era que a gente criasse uma ferramenta de inteligência de dados feita sob medida para o cliente explorar as características e potencialidades de cada município em nível de detalhe mais aprofundado e atualizado.
A gente fez isso para os 223 municípios da Paraíba. A gente faz para as cidades maiores, as cidades menores, né? E isso fica disponível no nosso site para gestores especialistas capturarem essas informações. Ivani, qual é a importância de o empreendedor ou futuro empreendedor que quer aí investir no estado da Paraíba em ter acesso a esses dados, a essa ferramenta? Então, veja só, você acabou de falar, e você estava falando na abertura do programa, da importância dos dados. Você fala do tamanho do empreendedorismo, do tamanho dos pequenos negócios para a economia do Brasil. Você imagina em estados menores. Colocar informações, disponibilizar informações para os empreendedores, para os gestores dos pequenos municípios, à medida que isso facilita, né, a escolha do negócio que você vai montar, também facilita o gestor a criar um ambiente mais favorável para os pequenos negócios. É você colocar a informação na frente e na mão de quem realmente precisa. A ideia realmente foi essa, era a gente colocar um município maior, ele tem como criar o seu banco de dados, as suas informações, o seu conhecimento, mas nem tantos os pequenos municípios tinham isso. Então, a ideia da gente foi democratizar essa informação, colocar a mesma informação, né, para que todos aqueles que precisem possam procurar em um único lugar. Você pode até dizer, mas olha, vocês têm informação de IBGE, vocês têm informação de Receita Federal, vocês têm muitas informações em vários ambientes. O que foi que a gente fez para facilitar a vida do empreendedor, a vida do gestor de um pequeno município? Foi colocar essas informações no mesmo ambiente, no mesmo local. E dessa forma ele possa analisar a receita, possa analisar as vantagens, as potencialidades daquele município e cruzar com várias outras informações de finanças públicas, informações sociais, informações sobre a infraestrutura do município, para que isso facilite de todas as formas a criação ou a manutenção dos pequenos negócios e a geração de empregos, promovendo o desenvolvimento sustentável desses municípios. Ivani, a gente sabe que a maioria dos negócios no país é formado por pequenas empresas. Apoiar esses empreendedores é, de fato, fomentar o desenvolvimento, correto? Isso. Quando a gente vai, né, para municípios menores, a participação do empreendedorismo ele é muito motivante, né, porque é o empreendedorismo que faz a diferença, faz mover na economia desses municípios. Então, quanto mais, né, dados, mais conhecimentos e melhor a gente fazer com que esses dados cheguem nesses empreendedores e nesses gestores, essa economia vai, né, e tende a melhorar e a crescer. Como é que está sendo esse trabalho de divulgação com relação a essa ferramenta, Ivani? Como é que ela vai funcionar, na verdade? Como é que os empreendedores eles vão ter acesso, vão poder acessar? É interessante, Bruno, a gente tem recebido muita solicitação de como utilizar. O que é o diferencial do Cidados? O Cidados é uma ferramenta simples, né? A gente conseguiu traduzir dados e cruzar dados para que o empresário, para que o gestor, ele não precise ficar fazendo muitas análises, né? Traduzir a informação, traduzir os dados e gerar conhecimento de fácil acesso. A gente sempre atendia muito empresário e eles, né, a dúvida era sobre conhecimento, sobre informação. Se eu boto um negócio, eu coloco um negócio em tal município, que tipo de negócio eu coloco? A análise desses dados, a análise dessa informação é que era complicada para eles. Foi o que a gente fez, através de uma utilização, né, de informações de quase 200 bases de dados, a gente cruza dados, mas mais do que isso, a gente traduz esses dados de uma forma mais simples, para que quem esteja lendo essa informação consiga fazer suas próprias análises e tomar sua melhor decisão. Se eu coloco, se eu não coloco, quantos empregados eu posso colocar, em qual ambiente, em qual bairro eu posso colocar um pequeno negócio, seja ele de serviço, comércio ou uma indústria. Então, a demanda é por isso, né? Essa tradução. Eu acho que a diferença dos Cidados para outras soluções digitais que estão disponíveis no mercado é que ele é simples, né? Ele é fácil de ler e isso vai direto ao ponto
do nosso principal cliente, que é o micro, o pequeno empresário. Precisa de informações disponíveis de forma simples. Ivani, bem rapidinho, a ideia é, por enquanto, só no estado da Paraíba, mas com certeza o Sebrae vai querer expandir isso para os outros estados do país, correto? Isso, a gente tem uma reunião essa semana lá em São Luís com todos os diretores do Sebrae em nível de Nordeste. A ideia é que a gente já comece a trabalhar nesse primeiro semestre já as informações para os empresários e gestores do Nordeste, os cidades que começam a atender Nordeste. Mas é uma ideia do próprio presidente Décio, né, e da gestora do Programa Nacional de que a gente transforme o cidade numa ferramenta, numa solução nacional. Os bancos, os dados estão disponíveis, é só a gente cruzar, criar os painéis e fazer a leitura. Eu acho que o principal de tudo no Cidades é a leitura acessível para quem está lendo. Nem todo mundo consegue analisar dados de uma forma mais prática. É isso que a gente conseguiu. A gente usou uma inteligência artificial, né, que faz uma leitura simples, mas que atinge o nosso público. Com certeza uma excelente ferramenta, uma plataforma digital que vai fomentar aí o empreendedorismo e dar oportunidades. Ivani Costa, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, Bruno. Um abração para vocês. Os microempreendedores rurais do Centro-Oeste vão contar com financiamento para a expansão de negócios. Os acordos foram firmados na Feira Agro Brasília, entre o governador do Distrito Federal e o presidente do BRB, o Banco de Brasília. Os contratos assinados têm como objetivo ajudar os produtores na compra de máquinas e equipamentos agrícolas e no custeio da produção de grãos, com taxas e condições diferenciadas. Assinamos contratos com diversos produtores, principalmente ligados a custeio e investimento, ligado à produção de soja, produção de trigo e a máquinas e implementos agrícolas. Assinamos também um contrato especial com a John Deere, com a Macicampo, que é a revendedora da John Deere no Centro-Oeste, no DF, no Tocantins, em Goiás, em que nesse contrato a gente fornece condições especiais e redução de taxa de juros para quem comprar na feira os implementos, os equipamentos da John Deere. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de financiamento em 5 anos, em que a gente financia 100% do equipamento com taxa de 0,99 ao mês. São condições imperdíveis. O presidente do banco destacou a importância da iniciativa para o crescimento de micro e pequenos empreendedores rurais. A atuação coordenada de um banco, de parceiros, de revendedores, numa feira é chave para que esses pequenos produtores tenham tranquilidade, segurança, entendam das condições de negócio, possam comparar as ofertas que têm e se planejar. A gente está 1 mês e meio do início do ano safra, esse é um momento ótimo para que se organizem e tenham acesso às melhores condições. E veja, quando a gente está falando disso, a gente está falando de custeio, a gente está falando de investimento, a gente está falando de recursos para armazenagem, para comercialização, é a hora. Parceria que foi comemorada pelo governador de Brasília. Essa carta de crédito, a cooperativismo que é muito importante na nossa região e que tem ajudado muitos produtores. Então o BRB entrega essa carta de crédito e nós vamos continuar trabalhando firmes para financiar cada vez mais e melhor o produtor rural do Distrito Federal. Além do crédito rural, o governador anunciou a redução das taxas pagas pelos produtores regionais ao IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. A ideia é reforçar a competitividade desses empreendedores, que na maioria dos casos são MEIs. O governador falou sobre a terceira etapa da Rota da Fruticultura, o programa desenvolvido entre o Distrito Federal e mais 33 municípios de Goiás e Minas Gerais reúne toda a cadeia produtiva do setor, incluindo associações, grupos comerciais e distribuidores. Gera quase 3 mil empregos e movimenta, em média, 25 milhões de reais por ano. É isso que nós temos a Emater, um dos grandes produtores que nós temos aqui, ajudando na técnica rural, desde o pequeno produtor rural até o maior produtor. E agora, entrando na rota da fruticultura, nós vamos crescer muito nessa parte. E no próximo bloco, você vai conhecer as tendências da moda de acordo com o maior evento do setor na América Latina. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo, para todo o Brasil.
Nesta semana, o Senado Federal começa a analisar o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal, aprovado na última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O texto prevê um conjunto de medidas para a condução da política fiscal do Estado brasileiro, com o controle dos gastos e receitas do país. O projeto pode ser votado diretamente no plenário do Senado, mas alguns líderes partidários da casa pedem que antes ele seja discutido em comissões, como a de Assuntos Econômicos e a de Constituição, Justiça e Cidadania. Fontes renováveis respondem por mais de 90% da energia distribuída à população brasileira. Entre janeiro e abril, a energia limpa supriu 91,4% da demanda do Sistema Interligado Nacional. O resultado superou o mesmo período no ano passado, quando ficou em 87,8%. Na média por fonte, a geração hidráulica atingiu 77,2%. A energia eólica ficou em 11,5% e a solar em 2,7%. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Empresários de pequeno e médio porte atuam no setor de petróleo e gás com apoio do SEBRAE. Para incentivar e facilitar os trabalhos, um portal reúne diversas informações sobre a cadeia produtiva. Até a crise de 2015, a empresa de Miguel Roca fazia distribuição de produtos de vedação industrial. Depois de quase fechar as portas, o empresário se reinventou com a ajuda do SEBRAE. O SEBRAE, ele não só abriu a porta junto aos nossos, hoje, clientes, coisas que a gente tinha dificuldade pelo momento da dificuldade, e hoje, graças a Deus, a esses encontros, essa profissionalização que a gente aprendeu com o SEBRAE e está participando, foi muito importante. Foi a diferença do antes e o agora. Isso é importante também pelo contato que a gente teve com outros empresários, que também fazem parte desses programas, que muitas vezes a gente criou parcerias sólidas. A empresa de Marcelo também passou por dificuldades, chegou a fechar. Mas com o apoio do SEBRAE, eles viraram o jogo. Desenvolveram tecnologia, ganharam um mercado internacional, cresceram. Hoje a gente tem 5 certificações que nos elevaram a outro patamar, que hoje possuímos, por exemplo, consulta de todo mundo para produtos que nossa empresa, pelas certificações, se tornou uma empresa classe mundial. O leilão de campos de prospecção que não eram explorados pela Petrobras aqueceu o mercado de petróleo e gás no Brasil. Uma mudança no setor que abriu possibilidades para o micro e pequeno empreendedor, que precisam estar atentos às oportunidades. Uma das coisas que o empreendedor precisa fazer é buscar informação. E o SEBRAE trabalha levando conhecimento para os pequenos empresários. Entre as ferramentas disponíveis está o portal PetroSupply, com conteúdo do setor e do mercado petroquímico para facilitar a entrada dos novos empreendedores na cadeia produtiva, se tornando fornecedores dos novos atores que estão entrando no mercado. O que o SEBRAE tem feito? A gente tem trabalhado com essas produtoras, com essas novas operadoras, como é o processo de compras, a política de compras deles. O SEBRAE tem uma parceria com a ABPIP, que é a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, para poder fazer com que a política de compra desses novos operadores seja unificada, para que a gente possa saber quais são as certidões, o que essas empresas exigem, para que a gente possa preparar os pequenos negócios para serem fornecedores. E aí, para fornecer, precisa ter certificação, precisa olhar, precisa ter certidão. Tudo isso a gente apoia. O SEBRAE tem soluções do SEBRAE Tech, por exemplo, que podem ser utilizadas pelos pequenos negócios para obter essas certificações que essas operadoras exigem na hora de comprar. Quem trabalha com roupas e acessórios sabe que as passarelas são uma bússola, um termômetro para as tendências artísticas e estéticas. Na edição de número 55, o Fashion Week, maior evento do setor na América Latina, revelou que ressignificar e buscar origens
estão na moda. Em grande estilo, todas as 40 marcas falam a mesma linguagem e se questionam quem somos e o que nos une. É muito importante que a gente dê espaço sempre para essas novas criações, esses novos pensamentos, né? A moda tem adquirido, depois, pré-pandemia, um pouco, 2017, mas acho que mais pós-pandemia, durante a pandemia, inclusive, uma revolução organizacional, né? Até pela necessidade da experiência digital, seja na maneira de falar, na maneira de vender, na maneira de produzir. Isso abriu um caminho, acelerou um caminho para diversos modelos de negócio. E isso facilita muito e acolhe muito um pequeno empreendedor, né? E a moda no Brasil, ela tem uma característica, ela é potente, são mais de 300 mil micro, pequenas, médias empresas e ela é muito pulverizada, mas é o micronegócio que vira um pequeno negócio, que vira um médio negócio e vira um grande negócio. Esse é o processo do empreendedorismo no Brasil e principalmente na área criativa, né? Que ela é uma área essencialmente de pessoas. O estilista baiano Jefferson Villanova trouxe uma moda abstrata que vai do parque ao escritório. A versatilidade das peças transmitem conforto. As cores em preto e branco dão o tom dessa coleção despojada e urbana. Uma coleção apaixonante. O nome da coleção é Abstrato e ela foi inspirada na paixão do Roberto Burle Marx pela botânica brasileira. O Roberto, ele era filho de brasileira com um alemão e aos 19 anos de idade ele viajou a estudos para a Alemanha e ele descobriu as espécies brasileiras fazendo estudos de desenho no Jardim Botânico de Berlim. E quando ele descobriu essas espécies brasileiras, ele ficou apaixonado. E quando o assunto é beleza, o natural dominou as passarelas. Os modelos apresentaram o glow e a vitalidade das makes saudáveis. É uma beleza super fresh. A história é como se estivessem passeando num parque, né? Um Burle Marx, por exemplo. E aliado às transformações da sociedade, o estúdio TA Studio das de Caldas trouxe um verão colorido, diverso e inclusivo. A moda acessível a todos. Eu trago a cerne a vontade de ser de verdade brasileiro. A gente não ter vergonha de ser a gente. Dessa mistura gostosa em solo, que ainda seja de povos originários, que todo mundo aqui trouxe a diversidade de uma forma muito, ainda que polêmica e cheia de nuances que a gente tende a não querer olhar. De qualquer forma, isso trouxe consequências e coisas também muito boas. Eu, convido todo mundo a olhar para os dois lados, mas também principalmente para as coisas boas que a gente tem enquanto cultura. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã. Uma ótima semana a todos. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.